Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Hoje nós estamos numa sequência, de milagres. E hoje nós vamos estar falando de um milagre do qual eu conhecia bem pouco, ou quase nada, na verdade. Mas que falou muito comigo e eu creio que vai falar muito com vocês também. E hoje nós estamos na quarta-feira, de poder, e estamos no sermão 7, vamos falar a moeda na boca do peixe. Esse milagre ele é bem singelo, mas que vai falar muito com vocês, porque falou muito comigo também. E, irmãos, para a gente entender um pouquinho do milagre, que Jesus fez, eu vou estar aqui explicando para vocês algumas coisas que eu acho que são necessárias. Mas antes nós vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com o nosso Deus, Bondoso e eterno Deus, estou aqui, Senhor, apenas sendo a tua serva, que eu seja instrumento, Senhor, nesse momento em tuas mãos. É o que eu te peço, Pai, no nome de Jesus. Amém. Em 2018, fizeram uma pesquisa e descobriram assim que nós não somos os maiores pagadores de impostos do mundo, Mas existe um país que está à frente de todos os outros países, que é a França, A França é a maior pagadora de imposto no mundo. E ela está à frente com 46,1% na colocação nesse ranking. E o Brasil está no 18º lugar. Então, a gente acha que aqui no nosso Brasil a gente paga muito imposto, Mas existe um país que paga mais impostos do que nós ainda. E o Brasil está com 31,1%, E a gente acha que nós somos os que mais pagamos impostos, Mas existe a França que está aí na frente, que está à frente com 46,1%. E esses impostos, lá na antiguidade, quando Jesus veio aqui nessa terra, já existiam esses pagamentos de impostos, também. E nós aqui até hoje pagamos imposto. Hoje em dia a gente paga imposto até para beber água. Se você compra uma água mineral, você paga imposto dela. E se você também usa a do SAI, você também paga imposto. E então, assim, essas leis, às vezes, para nós, o governo nos rouba muito, Porque é muito imposto que a gente paga. E nós vamos falar um pouquinho sobre o imposto, que também Jesus teve que pagar. E naquela época também, que Jesus andou aqui pela nossa terra, que não é nossa, que é dele, Mas as pessoas também pagavam imposto. E hoje em dia, se você não pagar o IPVA do seu carro, quando tiver uma blitz, se tiver uma blitz, se você não tiver em dia com o seu IPVA, eles vão prender o seu carro, vão te tomar ele, e ali você vai ter multas, E vai ter que pagar mais alguma coisa para tirar da onde eles levaram ele, E é assim também com a nossa alimentação. A maioria das coisas que nós compramos, nós precisamos pagar imposto de tudo aquilo que nós compramos. Arroz, feijão, praticamente de tudo nós pagamos imposto. E na época de Jesus, não era diferente. Nós vamos abrir nossas Bíblias lá em Mateus 17. E capítulo 22 ao 27.
Reunido eles na Galiléia, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas, e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem os reis da terra cobram os impostos, os tributos? Dos filhos ou dos estranhos? Respondeu Pedro: dos estranhos. Jesus lhe disse: logo estão isentos os filhos. Mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Aqui, no primeiro versículo, Jesus tentou falar para os seus discípulos que ele ia ser entregue, nas mãos dos inimigos, e que ali ele ia morrer, mas ele ia ressuscitar. Mas, de primeiro, assim, os seus discípulos não quiseram ouvir, porque ficaram muito tristes, com aquilo, com aquela notícia que Jesus estava dando a eles. Então, eles não quiseram muito ouvir e ficaram tristes. Mas logo eles foram para Cafarnaum, E novamente Jesus tentou avisar eles novamente que eles e havia uma multidão ali, seguindo Jesus. Mas Jesus separou eles num canto e novamente tentou avisar eles que ele ia ser entregue nas mãos dos homens, dos inimigos. E ali os discípulos novamente entristeceram e preferiram fazer ali disputar ali entre eles, qual deles seria o maior ali no reino dos céus. E novamente não deram ouvidos muito a Jesus, porque ficaram muito tristes com o que Jesus tinha dito a eles, que ele ia morrer. E ali eles não quiseram muito dar atenção ao que o Cristo estava falando. Mas logo em seguida eles entraram, no templo. E ali no templo, o cobrador de imposto, ali do templo, que era uma cobrança diferente, da qual nós pagamos, e que tinha alguns cobradores na época de Jesus que também ali cobravam impostos, que eu vou estar falando um pouquinho também. E chegou perto de Pedro e perguntou para Pedro, quando eles chegaram lá: o seu mestre não paga as dracmas? E logo Pedro respondeu: claro que paga. Pedro não imaginou, não pensou, porque Pedro era considerado um homem que falava muito, Chegava no lugar e começava a falar e não parava. Então, ele não pensou que ali o mestre dele não precisava pagar. E quando ele chegou em casa, Jesus, sabendo que ele era um homem que falava muito, ele se antecipou e chamou ele: Pedro, vem cá. E Pedro foi, E perguntou para Pedro: Pedro, de quem os reis da terra cobram os impostos? E Pedro respondeu, de quem que eles cobram os impostos? Dos filhos dos estranhos, Pedro. Pedro respondeu: dos estranhos, Senhor. E o Senhor novamente falou para ele: então, logo, os filhos estão isentos, Pedro? E assim, Jesus pediu para que ele pegasse o anzol e fosse no mar ali pegar
fosse ao mar, né, com seu anzol e fisgasse ali um peixe. E era o primeiro peixe que Pedro pegasse, ele ia chegar ali, pegar o peixe, abrir a boca dele, né, e lá estava um estáter. Estáter era uma moeda, gente, era muito valiosa. Essa moeda, ou ela era de ouro, ou ela era de prata. E essa moeda era para Pedro pagar, né, ali os impostos que ali o cobrador de imposto estava cobrando, né, de Pedro e de Jesus. Nós vamos estar falando um pouquinho dos cobradores de impostos que havia ali na época de Jesus. Zaqueu era um homem muito conhecido na palavra do Senhor, né? E ele era um homem judeu, e ele era um cobrador de impostos. Naquela época, os cobradores de impostos não eram bem vistos, porque eles eram desonestos, né? Ali com o povo. Eles não cobravam somente ali o imposto devido, mas eles cobravam o imposto a mais. E Zaqueu era um desses homens que cobravam imposto, né? E certa vez Zaqueu ficou sabendo, né, que Jesus ia passar ali onde ele morava, né? E Zaqueu quis muito conhecer Jesus. E ele sabia que quando Jesus passava em algum lugar, existia uma multidão atrás de Jesus. E Zaqueu correu, subiu em cima de uma árvore, né, para ver Jesus passar. E quando Jesus passou, Jesus avistou Zaqueu lá em cima. Zaqueu era um homem de pequena estatura, né? Então, logo, ele queria ver Jesus, mas se ele não subisse em cima da árvore, talvez ele não veria Jesus. Mas talvez ele também temesse o povo, né? Porque o povo também não gostava dos cobradores de impostos. E quando Jesus passou, Jesus viu Pedro, né, em cima da árvore, e disse para ele: Pedro, Zaqueu, desce, que hoje eu vou na tua casa. E foi um encontro maravilhoso, né? Zaqueu foi um homem privilegiado, porque Jesus entrar na casa dele, que era o povo considerava, né, ali um pecador, Jesus entrou na casa do pecador. Na verdade, Jesus gosta dos pecadores, né? E quando o Zaqueu teve esse encontro com Jesus, a vida de Zaqueu foi transformada. Porque Zaqueu diz assim: Senhor, tudo aquilo que eu roubei, de quem eu roubei, eu vou devolver tudo em dobro. Porque Zaqueu era um homem que cobrava impostos, certamente ele tinha roubado de muitas pessoas. Então, ele diz para o Senhor: Senhor, tudo aquilo que eu roubei, das pessoas que eu roubei, eu devolverei em dobro, Senhor. Que encontro maravilhoso foi esse, né? Que libertou Zaqueu daquele mal que ele fazia para a população ali, de onde ele vivia, que era cobrar os impostos a mais, e se enriqueceu através disso, né? E ele diz: tudo aquilo que eu roubei, Senhor, eu devolverei em dobro. Toda pessoa que tem um encontro com Jesus nunca fica da mesma forma, né? O encontro verdadeiro com Jesus sempre molda a pessoa e nunca ele vai ser a mesma pessoa. Então, Zaqueu teve esse privilégio, né, de ter esse encontro com Jesus. E outro também que teve o encontro maravilhoso com Jesus, é o qual a gente acabou de ler, né, aqui o livro dele, Mateus. Mateus, que não era Mateus antes de ter o encontro com Jesus. Mateus era Levi, filho de Alfeu, né, que era considerado ali um traidor do seu povo também. Ele também trabalhava ali para o Império Romano, né, governo romano, cobrando impostos. E quando Jesus passou, né, ele estava sentado ali no seu banquinho, cobrando ali o seu imposto. Jesus passou e chamou ele: me segue. E logo ele levantou e seguiu Jesus. E assim começou, né, a sua caminhada junto com Jesus. E ali ele foi o seu discípulo, né, para sempre.
e também teve a sua vida transformada, porque ali ele já não quis mais ser aquele cobrador de imposto, o qual ele era considerado traidor ali do seu povo. E o imposto, né? Talvez Mateus, né, quis falar desse milagre por exatamente ele ter sido ali um cobrador de imposto, né? Porque não exatamente um imposto civil, mas aqui a gente vai falar do imposto que Jesus não precisava pagar, que era um imposto do templo, no qual Jesus estava, e que Pedro, né, falou ali para o pagador de imposto que eles pagavam o imposto, né? Claro que nós pagamos. E as dracmas, o cobrador de imposto chegou perto de Jesus, né, não, perto de Pedro, e diz assim: o mestre de vocês não pagam as dracmas? E Pedro respondeu: claro que paga, né? E quando Jesus teve encontro com Pedro, falou assim: Pedro, olha, para que nós não escandalizemos esse povo, Pedro, você vai ao mar, você pega o anzol, vai ao mar e vai lançar ele ao mar, Pedro, para que você pegue um peixe. O primeiro peixe, Pedro, que você pegar, você vai abrir a boca dele e vai pegar um starter que está lá dentro da boca dele e vai trazer para você pagar o meu imposto e o seu, para que nós não escandalizemos esse povo. O povo do templo, né, os religiosos ali na época, eles sempre estavam assim perseguindo Jesus, né, para ver se ele caísse em algum ponto. Então, Jesus disse para Pedro: olha, você vai e pega o peixe e traz ali o starter que está na boca dele, para que nós não escandalizemos esse povo. E essas dracmas, irmãos, ela equivalia a um dia de trabalho de um camponês. Às vezes, juntavam 2 trabalhadores, né? E normalmente não existia uma moeda que valia as 4 dracmas. Tinha que ser um starter, né? Que valia as 4 dracmas. Então, juntavam ali 2 homens, né? 2 camponeses ali, para pagar o imposto do templo, né? Juntavam 2 e com a moeda que chamava starter, eles pagavam ali o imposto deles, né, ali do templo. E esse imposto ocorria somente uma vez no ano, né? Era anualmente. E era somente de homens que tinham de 20 anos para cima que pagavam esse imposto. E eu creio assim, Jesus pagou o imposto somente dele, né, e de Pedro. Então, eu creio assim, eu imagino que os outros discípulos tinham menos de 20 anos, né, porque Jesus pagou somente o imposto de Pedro e o dele, né, então, somente os 2 tinham acima de 20 anos, porque ali no templo se cobravam de homens esse imposto apenas de quem tinha de 20 anos para cima. E com essa moeda chamada starter, Pedro foi, né, ao mar e pegou ali a moeda, né, que estava na boca do peixe e trouxe para ele pagar o imposto de Jesus e o dele. Eu acho esse encontro maravilhoso, né? O qual Pedro, ele não questionou hora nenhuma Jesus, a direção que Jesus deu para Pedro. Jesus diz assim para ele: Pedro, vai, pega sua vara com um anzol e lança ao mar. E ali você vai pegar um peixe. O primeiro peixe que você pegar, Pedro, você vai abrir a boca dele e ali vai ter uma moeda, um starter, e você vai trazer para pagar o meu imposto e o seu. E Pedro, ele não questionou hora nenhuma: Senhor, eu não sou pescador de anzol com vara, mas eu sou pescador que pesca com rede. Ele não questionou nada. Ele simplesmente aceitou a direção de Jesus. Vai, Pedro. E Pedro foi. E o mais, assim, eu achei, né, o meu pensar,
a direção que Deus também deu para o peixe. Ao mesmo instante que Jesus deu direção para Pedro ir ao mar, ele também deu a direção para o peixe, que estava ali engasgado com a moeda. Então, os dois ali, ele ordenou, né? Deu a direção, e os dois saíram ao encontro, né? Pedro na direção do peixe, e o peixe na direção de Pedro, né? E ali houve o milagre, onde Pedro pegou o peixe, e o peixe foi desengasgado, né? Com aquela moeda que estava entalando ele. O que nós podemos tirar para nossas vidas, irmãos? Que Deus tem total controle de tudo e todas as coisas. Ele sabe de tudo. Até aquele animalzinho que está sofrendo, ele sabe. Assim como ele sabia que tinha um peixe que estava entalado. E assim também, ele resolveu 2 problemas, né? Que era tirar a moeda ali da boca do peixe e também pagar o imposto ali dele e de Pedro. Que grande lição traz para nós, né? Que a gente precisa sempre estar sob a direção de Cristo. A nossa vida sempre tem que estar sempre em direcionada, né? Aquilo que Deus nos direciona. Eu, para estar aqui, às vezes a gente questiona muito, né? Deus, às vezes, te envia para certo lugar e você fica questionando. Senhor, eu não vou. Eu sou assim, eu sou meio que Moisés. Senhor, eu não sei falar. Senhor, eu sou nervosa. Eu estou aqui tremendo, gente. Eu sou nervosa, eu não sei falar, Senhor. Mas, às vezes, você vai. Quando a Camila me deu esse livrinho aqui, ó, pergunta ao meu marido, eu vou devolver esse livrinho, eu não dou conta de fazer. Mas, chegando na minha casa, a primeira coisa que eu fiz foi abrir esse livrinho e começar a estudar ele, né? E eu falei para o Senhor, eu vou devolver, porque eu não sei falar. Eu não vou dar conta, Senhor, de falar. E eu me emocionei porque eu peguei, lia toda a primeira página aqui, cheguei aqui em Mateus, abria meu aplicativo, sentado lá na minha cadeira, na minha cozinha, e eu li assim, a primeira coisa que eu li, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eu disse assim para o Senhor, Senhor, eu não vou falar isso. Eu nunca entendi o que o Senhor quis dizer, o que é dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E no passe de mágicas, assim, irmãos, ó, Deus falou assim para mim, adoração você me deve. E a César é o que o governo cobra, impostos. E eu nem tinha acabado de ler. Eu não sabia o que estava para ser falado, se era de imposto ou se não era. Mas aconteceu extraordinário. E eu comecei a chorar e falei, Senhor, eu vou então, eu vou. Então, assim, Deus tem formas extraordinárias, né, para enviar um filho, né? E tem uma mensagem muito, assim, curtinha, mas que fala muito comigo. Eu escrevi ela lá no meu caderno, que eu sempre escrevo alguma coisa quando estou estudando a Bíblia, que escolhido não tem escolha. Quando Deus te direciona para fazer alguma coisa, você tem que ir e simplesmente fazer aquilo que está te direcionando a fazer. E tem uma passagem na Bíblia de Jonas, né, que Deus direcionou ele, e ele simplesmente recusou, não queria fazer aquilo que Deus estava pedindo para que ele fizesse. Mas, de todas as maneiras que ele fez, ele não teve escolha. Ele teve que ir a Nínive, falar para aquele povo, pregar para eles, porque Deus direcionou ele para fazer, para pregar para aquele povo. E Jonas não queria, né, porque o povo ali era perverso. Mas acontece que quando Deus tem uma direção para a sua vida, você não tem escolha. Você simplesmente tem que ir. E Deus falou isso para mim. Olha, minha filha, tudo que você faz, aonde eu te enviar, é adoração que você faz a mim. Se você vai pregar um culto, é adoração a mim. Se você
faz um bem para o seu irmão, é adoração a mim. Se você devolve o seu dízimo, é adoração a mim. Mas se você devolve também a sua oferta, é adoração a mim. Então, tudo aquilo que nós fazemos para o nosso Deus, Ele falou para mim, que é adoração. Então, tudo aquilo que nós fazemos para nosso Deus é adoração. Então, assim, eu não conhecia esse milagre, mas uma coisa que eu não entendia, Deus revelou para mim quando eu peguei esse caderninho, que me emocionou muito, né? Que Ele falou para mim que tudo que nós fazemos para Ele é adoração. Então, que todos nós tiramos uma lição desse milagre tão singelo, mas que nos mostra que nós precisamos estar sempre sob a direção de Jesus. Porque, às vezes, a gente acha que a gente não é capaz. Mas nós não somos capazes de nada mesmo. Nada. Às vezes, a gente tem uma ironia que a gente pode muito, né? Mas a gente não pode. A gente só pode alguma coisa quando nós estamos direcionados por Jesus. Quando Jesus nos direciona, porque nós mesmos nós não somos capazes de nada. Euzinho aqui, ó, nunca imaginei que eu fosse estar aqui falando, nunca imaginei. Então, assim, Deus é quem capacita. Ninguém sobe aqui e, no intuito de falar, aquilo que às vezes ele acha que vai falar. Quem fala é Deus. Ele nos usa para falar. Então, é sempre, né, nós colocarmos, né, debaixo da direção dele que tudo vai acontecer. E nós temos lições grandiosas, né, com esse milagre, né, que Jesus fez ali, tirando a moeda na boca do peixe. Primeiro é que ser o primeiro peixe, né? Jesus não disse para Pedro que era o segundo ou o terceiro, mas era o primeiro peixe. Jesus tem o total controle de tudo e todas as coisas e todas as situações. Nada foge do controle de Deus. Quando as situações fugirem do seu controle, você tem dois caminhos. Primeiro é não crer em Deus, né? E lutar com suas próprias forças. Segundo é você crer em Deus e colocar tudo nas mãos dele. Foi o que Pedro fez. Obedeceu quando Jesus o direcionou ao mar para ali pescar um peixe, onde em sua boca estava uma moeda para pagar o imposto do tempo, e assim pagar o imposto de Jesus e o dele. Terceira, Jesus tem formas mais inesperadas para nos direcionar. Só vai dar certo quando o seu caminho estiver alinhado com o de Jesus. E assim também o quarto é a gente respeitar, né, as leis civis, né, que é ali pagar o seu imposto, né, ali da sua casa, pagar o seu IPVA, e ali o que o governo pede. Porque Jesus nos ensinou aqui, mesmo ele sendo, né, ali sacerdote, porque ali no templo só se pagava o imposto os que tinham de 20 anos acima, os sacerdotes, os profetas e os levitas não pagavam imposto. Logo, Jesus, sendo ali o filho do dono do templo, não precisava pagar o imposto. Mas o que Jesus disse para Pedro? Pedro, para que nós não escandalizemos esse povo, Pedro, você vai no mar e pesca ali um peixe, né, com um anzol, e ali vai estar uma moeda, e você vai trazer para a gente pagar o meu imposto e o seu. Mas Jesus precisava pagar esse imposto? Não. Ele era o filho, né? Logo ele diz, Pedro, de quem que os reis cobram os impostos? Dos filhos dos estranhos. Dos estranhos, Senhor. Então, logo ele estava isento, porque ele era o filho de Deus. E então ele ali estava isento de pagar o imposto, né? Mas Jesus teve uma forma extraordinária, né? Onde ele fez tudo, né? Ele veio aqui, mesmo, né? Ele não precisando
pagar esse imposto, ele nos mostrou que em tudo ele foi perfeito. E como ele disse para mim, né, dai a César, disse para mim não, tem na palavra, né, em Mateus 22, eu acho, que está escrito, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, que nós saibamos colocar Jesus sempre em primeiro lugar, porque isso é adoração a Deus. E agora nós vamos cantar um hino, que a nossa amiga Rosiane vai cantar um hino especial, né, Rose? Por tantos lugares eu passei e do teus milagres ouvi dizer, até que um dia te encontrei, em tua presença descansei. Meus sonhos queriam alcançar, você me deu força pra lutar. Enquanto as pessoas não acreditavam, você viu o melhor que havia em mim. Entrego a ti a minha vida, Senhor. Entrego a ti tudo que sou. Como viver sem teu amor? Renova meu ser e faz de mim um vaso novo. Quebra e molda meu interior. Dá-me um novo coração. Sei que tens o melhor pra mim. Eu te agradeço, meu Senhor, por tua bondade, teu favor, ao entregar Jesus na cruz pra morrer em meu lugar. Num mundo carente de amor, onde existe luta e dor, eu quero ser a tua voz, levando a paz ao corações. Entrego a ti a minha vida, Senhor. Entrego a ti tudo que sou. Como viver sem teu amor? Renova meu ser e faz de mim um vaso novo. Quebra e molda meu interior. Dá-me um novo coração. Sei que tens o melhor pra mim. Diga pro Senhor, vamos ficar em pé. Entrego a ti a minha vida, Senhor. Entrego a ti tudo que sou. Como viver sem teu amor? Renova meu ser e faz de mim um vaso novo. Quebra e molda meu interior. Dá-me um novo coração. Sei que tens o melhor pra mim.
sei que tens o melhor pra mim. Amém. Que Deus seja louvado. Fechamos nossos olhos e falamos com o nosso Deus. Bondoso e eterno Deus, que nós sempre, Senhor, possamos seguir a Tua direção que o Senhor tem para nós. Amém. O Senhor ainda tem milagres, Senhor, para cada um de nós. Amém. Basta apenas, Senhor, seguir a direção que o Senhor nos indica, que ali o milagre vai estar, Senhor. Que o Senhor agora nos leve de volta para nossas casas em paz e em segurança. No nome de Jesus eu te peço. Amém.